Êxodo 20. Vamos decorrer aí dos 10 mandamentos. Vamos aprender um pouco mais o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o como o Senhor quer. E os 10 mandamentos, o Senhor deu aí a primeira tábua com os 4 primeiros, que é o como nós vamos nos relacionar com Deus. Deus nos ensina. Do 6º ao 10º aí é como nós vamos nos relacionar com os outros. Então, os 10 mandamentos é um ensinamento que o Senhor deu para o povo dele naquele tempo, de como deveria ser, de como deveria servir, de como deveria adorar e como nos relacionaríamos um com o outro. Amém? Êxodo 20. Então falou Deus estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém, igreja? Pode se assentar. Eu já havia estudado sobre os 10 mandamentos e uma vez eu cheguei no culto na igreja da minha sogra e o pastor falou assim: igreja, qual é o primeiro mandamento que o Senhor nos dá? E ficou todo mundo assim, sabe, quando ficam olhando para o outro, porque a gente se lembra das bem-aventuranças, não é assim? O pastor ministrou recentemente, ali em Mateus 5. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a gente vai decorrer aqui nos 10 mandamentos, para a gente entender que uma coisa se vincula à outra. Nós fomos ensinados que nós temos que ler o Velho, o Antigo Testamento, à luz do Novo. Aí você vira para mim e fala: mas missionária, os 10 mandamentos é a lei. Mas nós vivemos debaixo da lei ou nós vivemos o tempo da graça? Uma coisa não anula a outra, tá? As leis foram criadas, não foi com o intuito de te salvar. As leis de Deus foi com o intuito de mostrar o nosso pecado, de mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto nós não conseguimos
conseguimos fazer o básico, o primeiro mandamento, igreja: não terás outros deuses. E é a primeira coisa que a gente faz. A primeira coisa que nós fazemos é, diante de uma situação, é diante de uma circunstância, adorar qualquer outra coisa, menos aquele a quem devemos de fato adorar. Não é assim na vida da gente? Eu e o Jairo estavam conversando sobre isso, e o Jairo estava montando uma ministração ali entre os fariseus, e eu falei para ele: opa, peraí que eu gostei dessa daí. Ele: não, essa daí é minha, essa daí é minha. E eu pergunto para a igreja: nós somos crente ou nós somos cristãos? Qual é a diferença de ser crente ou de ser cristão? Eu uma vez fui questionada, por uma espírita, por algo que eu falei, e ela falou: você não é crente? Aí eu falei: sou, do mesmo jeito que você é. Não, mas eu não sou crente. Eu falei: você não acredita em nada? Ela: não, eu acredito. Então você também é crente, você também crê em alguma coisa. A diferença, igreja, é que nós somos cristãos. Nós cremos em Cristo Jesus, que desceu da glória, que viveu a nossa vida, que conseguiu cumprir os 10 mandamentos que nós não conseguimos, morreu a nossa morte pelo nosso pecado e nos deu salvação, nos deu redenção em cima do nosso pecado. E eu lembro que ela parou e ela olhou assim para mim e ela falou: faz sentido. Faz sentido ou não faz sentido, igreja? Crente todo mundo é. Todos são crentes. É apenas uma classificação, uma nomenclatura, que todo mundo é. A diferença está em: somos ou não somos cristãos? Somos ou não somos servos do Deus vivo? Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos cristãos, se nós cremos que Cristo desceu da glória, viveu aqui entre nós, então nós temos que saber os 10 mandamentos, sim ou não? Não é a lei do nosso Deus? Ou somos todos autônomos? Fomos criados por nós mesmos? Nós cremos que nós fomos criados por nós mesmos? Ou nós cremos que houve um Deus criador de todas as coisas? Porque se eu sou criatura de um Deus criador de todas as coisas, eu não sou autônoma de mim mesmo. Eu sempre questiono: eu tenho livre-arbítrio, igreja? Até onde vai o chamado livre-arbítrio? Até onde você decide o que você quer fazer da sua vida? O livre-arbítrio é até aquele momento em que você é independente, você faz o que você quer, não é assim? Os filhos a gente cria até chegar à maioridade, não é? Completou 18 anos, dona do próprio nariz, acabou a responsabilidade. Não é assim que os adolescentes falam? Deixa a hora de fazer 18, que aí ninguém manda em mim. Opa, meu livre-arbítrio está aí, vou virar autônoma da minha vida. Não é assim que a cabeça da gente pensa? Só que quando você chegar lá nos 37, você está querendo voltar para os 17. Você não está querendo ficar com 37, você está querendo os 17 pedindo a Deus para que não chegue nos 18. Porque não é tão bom ser independente de nós mesmos. Porque independente de nós mesmos, a gente vai quebrar a cara com muito mais facilidade. Então nós não somos autônomos, nós somos teônomos. Deus é o centro da nossa vida. Nós temos que aprender a ter uma vida cristocêntrico. É Cristo que tem que ser o centro da nossa vida e não nós mesmos. A coisa melhor que tem, igreja, é crescer, é arrumar um serviço, é ter a nossa grana. Nossa, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu vou fazer o que eu acho que eu quero fazer, eu vou comer o que eu quero comer. Não é assim que a gente fica? Só que conforme vai chegando a idade, vai chegando as responsabilidades, e aí a gente fica meio querendo a casa da mãe de volta. Quem já saiu da casa da mãe, quem já é casado, quer ou não quer voltar para o colo da mãe? Eu adoraria voltar para o colo da minha. Amo meu marido, amo a minha família.
Mas adoraria o colo da minha de volta. Dá para voltar, igreja? Não dá para voltar. Mas nós temos um Deus, Criador de todas as coisas. Nós temos um Cristo Jesus que mostrou para nós que é possível viver os 10 mandamentos, porque Ele viveu por nós. Nós temos um Cristo Jesus que morreu a nossa morte, porque era para cada um de nós ser crucificado, mas foi Ele em nosso lugar. Nós temos um Consolador, igreja. Nós temos um Consolador. O que é um Consolador? O que é consolo de criança? Chupeta. Quando não pega aí o seio da mãe para fazer de chupeta. Mas não é o consolo? A criança pode estar gritando, esperneando. Põe a chupeta na boca que eu quero ver se o treino se acalma. É o consolo da criança. Por que nós não aprendemos a usar o consolador que nós temos? Por que nós constantemente nos desesperamos, nos agoniamos e queremos viver a nossa própria maneira? Seguir a vida da gente do jeito que a gente acha que tem que ser. E no momento do desespero, no momento da decepção, a gente fica nessa situação, dentro de um galpão de uma empresa, se sentindo sozinho, olhando para os 4 cantos e pensando: eu não sei o que fazer e eu não tenho para onde ir. Mas quando eu não sei o que fazer e quando eu não tenho para onde ir, para onde que eu tenho que olhar? Não é assim? Se eu cair no buraco, eu vou sair como? Não é olhando para cima? Porque no meu sonho, a visão que o Senhor me deu foi essa. Eu não estava dentro de um galpão de uma empresa sozinha, olhando para os 4 cantos e falando: eu não consigo. Precisou Deus mostrar para eu, Gláucia, o quanto eu sou falha, o quanto eu sou pecadora e que não sou eu quem faço nada. Então nós precisamos entender que na vida da gente não é diferente. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, igreja. Nós dependemos de Cristo. Ele nos trouxe a receita. Ele veio, conseguiu e nos mostrou como tem que ser feito. Ele nos deixou o Consolador, aquele a quem eu tenho que recorrer. Não é quem eu posso, eu tenho que recorrer a Ele. Porque eu sozinha eu não consigo. Eu consigo alguma coisa sozinha, igreja? Eu não consigo nada. Se não for a graça e misericórdia do Senhor na minha vida todos os dias. O que nós temos colocado na nossa vida como deuses. Porque a gente pega as coisas e aquilo vira o nosso Deus. Por quê? Porque se torna maior do que o meu Deus. Hoje, o que Satanás tem roubado do Senhor? O tempo. O que Satanás mais tem entrado, mais tem agido é no tempo. Nós não temos tempo para nada. Nós temos tempo para uma única coisa: trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não é assim que a cabeça da gente funciona? Pegou uma certa idade, tem responsabilidade de casa com família, é assim que a cabeça da gente funciona. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso construir, eu preciso pegar o carro, eu preciso pagar o carro. A cabeça da gente, quando a gente deita na cama da gente no travesseiro, o sentimento teria que ser de quê? De gratidão. Venci o dia, chegou a noite e pela misericórdia do Senhor eu vou deitar e eu vou dormir, porque eu tenho uma cama, porque eu tenho cobertor, porque eu estou com saúde, não estou numa cama do hospital. E nós fazemos o quê? A gente começa a orar: Senhor, mas amanhã eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho que ir em tal lugar, mas eu tenho tal conta para pagar. Senhor, me ajuda, abençoa minha semana, amanhã eu tenho que... A gente fica passando para o Senhor o que Ele tem que fazer. Não é isso que a gente faz em oração? Nós viramos para o Criador, viramos para o nosso Pai e falamos: Pai, amanhã o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que impedir que eu sofra um acidente, que eu me machuque. A gente passa para o Senhor a lista do que a gente precisa, quando na realidade a gente tem que aprender, ter maturidade na fé, pôr o joelho no chão, falar: Senhor, misericórdia na minha vida, porque eu não sei se eu acordo amanhã, eu não sei como é que vai ser minha noite, eu não sei se durante a noite eu vou receber uma ligação de que
E aí todo mundo começou a dar risada. Não é isso, igreja? Um templo religioso é para quê? É para pecador aprender a palavra do Senhor e tentar de alguma maneira sair da porta para fora e fazer o querer e a vontade dele e não a nossa. Quando você vai cozinhar, que você nunca viu aquele alimento, aquele bolo, aquele doce, você procura o quê? A receita. Se eu não sei fazer, não vai brotar na minha mente a ideia. Eu tenho que ter um ponto de partida, eu preciso de uma receita. Hoje está mais fácil, não tá? A gente cai no celular, entra no Google, acha tudo que precisa. Por que na vida da gente, no dia a dia, a gente não faz assim? Começou um novo dia, opa, peraí que eu preciso da receita para o dia de hoje. Se tem tudo que nós precisamos aqui, por que nós não recorremos aqui? Sabe o que a gente faz? A gente pega essa receita aqui um pouquinho no domingo, um pouquinho na quinta-feira. Ah, eu já dei uma passada de olho na receita, agora eu consigo fazer sozinho. Só que você sempre vai esquecer de um ingrediente. Você não vai conseguir seguir aquela receita à risca sem esquecer de alguma coisa. Quando você terminar a receita, você olhar, bicho, parece que o negócio não ficou igual da internet. Vai lá e olha, você esqueceu algum item da receita. Faltou alguma coisa. E o que tem faltado na nossa vida, o que tem faltado na vida dos cristãos, eu falo de mim mesma, é busca da palavra de Deus, é entrega para o Consolador. Nós precisamos e dependemos de Deus o tempo todo. Nós vivemos o período da graça, sim, mas Cristo não anulou a lei. A lei mostra o meu pecado. A lei mostra o quanto eu sou pecadora, o quanto eu sou falha, o quanto eu não consigo cumprir nem o primeiro mandamento. O primeiro, gente. Aleluia. Então nós precisamos sim, estamos começando, é um ministério pequeno, mas boa parte aqui somos todos cristãos. E não quer dizer que pelo fato de sermos cristãos, nós não erramos. Nós erramos o tempo todo. Paulo, gente, quem foi Paulo? Biblicamente, historicamente falando. O que Paulo nos ensina? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero constantemente eu faço. Nós somos assim, é a nossa natureza. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Mas se nós não buscamos a maneira certa, como que eu vou conseguir? Hoje o meu Deus tem sido o meu trabalho? Tem, porque Ele tem tomado a maior parte do meu tempo. Porque quando você não está no seu trabalho, você está na sua casa pensando nas coisas do seu trabalho. Não é assim? Estou na minha casa, mas hoje aconteceu isso no meu trabalho, mas amanhã vai acontecer aquilo, amanhã eu tenho aquilo, porque é assim. Pós-pandemia é uma nova situação, uma nova realidade para todo mundo. Hoje a maior parte do pessoal está trabalhando aí em casa. Descobriu que aquilo que nós conseguimos fazer na empresa, também consegue fazer em casa, dependendo da situação. Eu sou instrutora, eu tinha uma sala com 35 alunos, hoje eu estou na frente do computador com 35 alunos, cada um na sua casa. É a mesma professora, é o mesmo conteúdo, mas está cada um na sua casa. Mudou ou não mudou a situação? Mudou, igreja. E nós precisamos nos adaptar? Sim. Nós temos que aprender que nós temos que mudar. Eu sempre digo isso para os meus alunos. O ser humano, tá? Nós somos 100% mudáveis e adaptáveis a qualquer situação que possa nos é colocada. Quando nós entramos no novo, quando nós estamos desempregados, a gente ora, clama, Senhor misericórdia, Deus abre uma porta do emprego. Ainda que eu não saiba nada de dentro daquela empresa, eu não vou, eu não encaro. Deu 7 horas da manhã, eu bato meu cartão, entro para dentro da igreja e fico, meu pai, seja o que Deus quiser. Mas a gente não aprende, vem aquele que ensina, vem aquela pessoa, a gente desenrola daqui a pouco lá dentro da empresa. Você é a pessoa que está treinando os novos que estão chegando, porque
que fazer a maneira que o Senhor quer e deseja ser adorado, para quando a gente sair lá fora, as pessoas, o mundo, enxerguem Cristo através da nossa vida. Cristo tem que ser enxergado através da nossa vida. Eu não converto ninguém, igreja. Eu posso sentar perto das minhas colegas de trabalho lá que não são cristãs, passar o dia inteiro pregando. Elas vão virar para mim. Tem pessoa, se você pegar a Bíblia para ler para ela vai olhar para você e vai falar: Bíblia? O que é isso aí? Isso daí para mim é apenas um livro. Sim, é um livro. É o livro mais vendido mundialmente falando, e é o livro que mais tem transformado vidas. É um livro histórico que conta a história de um Deus. É um livro histórico que conta a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um livro histórico que nos mostra de onde nós viemos. Gênesis, de 3 a 26, se você contar item por item, com 10 palavras, Deus criou tudo. Que haja luz, houve separação. Que haja relva, houve relva. Que haja animais que frutifiquem, que se produzam, reproduzam. Aí quando chega ali na parte da criação, façamos. Olha o nível de união. Façamos, eu Deus, eu Filho, eu Espírito Santo. São 3, igreja. Façamos o homem. Por que nós não usamos aquilo que temos? Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aprender a maneira que o Senhor quer. Amém? Amém. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei da casa de servidão, que te tirei do mundo de pecado, que te tirei do mundo de vício. Eu, Deus, sou o teu Deus. Ele não só se contenta em dizer eu sou Deus, como ele diz: eu sou o teu Deus. Então, antes do Senhor passar para nós, ele primeiro se identifica. É o nosso Deus, é o nosso Criador, aquele que merece toda a nossa adoração. Nós precisamos crescer um pouquinho na fé e entender que Deus é espiritual, que eu vou conseguir chegar o mais próximo se eu entender que tem um espiritual. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça de viver a verdade do Evangelho, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor faça como está escrito na palavra dele, tira as escamas dos nossos olhos, que nós aprendamos em nome de Jesus a viver o verdadeiro Evangelho. Não essa coisa de todo domingo vindo à igreja porque é costume, porque é tradição da minha família. Não, eu vou à igreja todo domingo porque eu necessito dele, porque eu anseio a presença dele. Um dos hinos que foi entoado, eu acho lindo: o meu orgulho me tirou o jardim. E é uma das maiores verdades, mas a humildade de Cristo colocou de volta. Não foi a nossa, não foi o nosso braço, não foi o nosso querer. Foi a humildade de um obediente. Porque o que Cristo nos mostra, nos ensina, é obediência, é amor. Um amor tão grande que dá a vida pelo outro, sendo ele inocente e o outro errado, o pecador. Se acontece um problema na tua casa, se acontece um problema na tua empresa, na sua escola, seja onde for, e você está 100% certo, você vai chegar na frente da outra pessoa e vai falar: me perdoa, irmão André, porque a errada sou eu?
Sendo que você sabe que o errado é ele, você é inocente da situação. Você vai ter maturidade suficiente para chegar no André, a culpa é minha. Quem merece esse castigo sou eu. Cristo fez. A gente consegue? Chegamos nesse nível? Nunca, igreja. Nem que a gente queira, a gente não consegue. Porque o coração do homem é tendencioso ao pecado. O coração do homem é tendencioso ao pecado. E a palavra do Senhor me diz que o pecado me afasta de Deus. Então, como missionário, eu vou me chegar mais próximo do Senhor? Se eu sou pecador e o pecado me afasta de Deus, reconhecendo Cristo como meu único e suficiente Salvador, reconhecendo Deus como meu Criador, reconhecendo que como pecador eu preciso do Espírito Santo, eu preciso que Ele me ensine como eu tenho que orar, eu preciso que Ele me ensine como eu tenho que servi-lo, adorá-lo. Estamos aqui hoje reunidos como igreja que somos para prestar o nosso culto ao Senhor. O culto não tem que me agradar, não tem que ser gostoso para mim, a palavra para mim, o louvor para mim. Igreja, nada é para mim, tudo é para Ele. Nada é para mim, tudo é para Ele. A palavra do Senhor tem que ser mais ou menos aquela sensação: nossa, olha os perdão que está aqui nas minhas costas, eita, hoje doeu. Porque a palavra do Senhor nos mostra o quanto nós somos falhos. A palavra do Senhor nos mostra o quanto nós precisamos e carecemos da graça e da misericórdia dEle. Então não façamos, igreja, deuses para substituir o nosso Deus Criador. Porque daqui 5 minutos eu não sei o que vai acontecer, mas Ele sabe. Porque o domínio está na mão dEle. Então não colocamos nada em cima disso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas ou debaixo dela. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade nos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que Deus lindo, misericordioso. A gente erra, desobedece, adora outros deuses, cria os nossos filhos, baseado em muitas coisas. Deus visita a iniquidade até a 3ª e a 4ª, até a minha filha, os meus netos. Mas a misericórdia dele por até 1000 gerações. Olha o Deus misericordioso a qual nós servimos. Até 1000 gerações daqueles que o amam. Qual é o pai que quer ver o filho sofrendo? Qual é o pai que um filho pede uma comida, vai dar algo que não dê para comer, vai dar algo que lhe faça mal, vai lhe pôr veneno? Pai quer sempre o bem. Olha a misericórdia do nosso Deus. Nossa, missionária, então aqui está falando que não pode fazer imagem de nada, nós não podemos adorar, porque aqui nós estamos em um contexto de um povo que veio do Egito, onde tinha muitos deuses, onde se adorava sapo, onde se adorava muitas coisas. Nós estamos falando de um povo ao qual o Senhor tirou da terra do Egito, mas eles vieram com muitas coisas, sim ou não? Sim, porque era cultural do lugar a qual eles estavam, por mais que fosse um povo cristão. Então hoje, sabe o que nós fazemos? Nós trazemos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso cotidiano, aquilo que o mundão mostra, porque é legal, não é bacana? Quem não gosta do YouTube? TikTok, então, meu Deus, não tem celular que não é assim que funciona?
estamos ou não estamos vivendo a situação do local que nós vivemos aqui agora? Sim. Ué, missionário, mas eu não posso? Eu não posso colocar nada acima do meu Deus. Eu não posso roubar o tempo do Senhor. Eu não posso colocar aquilo ali como sendo o mais importante. É isso que nós precisamos entender. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tudo que nós falamos no nosso linguajar não é mais ou menos assim? Ai, meu Deus, ai, Jesus, não, em nome de Jesus eu vou fazer aquilo, em nome de Jesus eu vou fazer aquilo outro. Não é assim? Nós não somos assim? A palavra do Senhor diz que nós temos que ter reverência. Se perdeu a reverência. O nome de Jesus é santo. O nome de Jesus expulsa demônios. O nome de Jesus cura os enfermos. Nós precisamos dar ao nome do Senhor a seriedade que Ele merece. Não colocar, não falar, não usar o nome do nosso Deus em vão. Igreja, nós precisamos entender que para o Senhor é com ordem, é com decência, é com reverência. Como que eu uso a palavra do Senhor para qualquer coisa? Daqui a pouco eu vou expulsar um demônio, orar por uma pessoa. Temos que ter isso. Hoje, se me chega um endemoniado na igreja, o pastor pode olhar para todas as cadeiras, fazer unidunidê, quem é que vai expulsar? Estamos prontos para isso? Sabemos como fazer isso? Somos nós que expulsamos demônio? Não! Nós não temos poder nenhum contra eles. Quem tem poder é o Espírito Santo. Quem tira, quem faz, quem muda a situação é o nome santo de Jesus. E é através do nome santo de Jesus, pela intervenção do Espírito Santo, que as situações são mudadas na vida da gente e na vida das outras pessoas. Então nós precisamos entender a seriedade que nos é dado, o respeito que precisamos ter. Eu, como mãe, a minha responsabilidade, biblicamente falando, é criar as minhas filhas aqui, no caminho do Senhor. Nós trabalhamos na mente da Ana e da Nathalie o tempo todo, dentro da igreja. Tem que ter reverência, é com ordem, é com decência. Isso é missionário. Mas a sua filha fica pulando para lá e para cá o tempo todo. Fica ou não fica? Fica. Ela é uma hiperativa. Só que quando chega em casa, o pai fica tentando amassar. Mas estamos ou não estamos ensinando ela o caminho que deve andar? Todos os dias a gente ora, a gente conversa. Nathalie é assim, é para o Senhor, é com reverência. Não quer dizer que ela vai fazer o que a gente quer que ela faça. Filho obedece pai e mãe? Filho obedece pai e mãe? Não! Lógico que não! Chegou aquela idade da consciência, eu já sei o que eu quero. Mãe, eu vou comer se eu gostar. Pega uma criança que já tem uma idade da consciência, que não gosta de jaca, e põe jaca na boca da pessoa para você ver só. Não, mãe, eu não gosto disso, eu não quero. Come, criatura. Não, mãe, eu não quero. Não é assim? É o que nós fazemos com o nosso Deus. Não, Deus, desse jeito eu não quero. Não, Deus, mas isso daí eu não gosto. Não, Jesus, abençoa aqui. Não é assim? A ministração do nosso pastor domingo foi sobre o quê? Casais, relacionamentos. Não é assim? E a gente escolhe, a gente define tudo que a gente quer. Opa, está dentro do meu padrão, dentro dos conformes. Agora vem aqui, Jesus, abençoa. Não é assim? É. Não poderia ser o contrário? Jesus, eu quero assim. Jesus tem que ser bonito. Jesus tem que ser crente. Tem que ser teu servo, porque a hora que eu cair, ele me levanta. A hora que ele cair, eu levanto ele. Nós temos que aprender. E missionária,
nós temos que fazer, porque vida espiritual, vida com Deus, a palavra do Senhor diz que salvação é individual. Eu busco pela minha igreja. Por mais que eu ensine as minhas filhas o caminho que devo andar, salvação não depende de mim, Glaucia, depende do Senhor. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor que chama, é o Senhor que convence do pecado e converte. E se nós não temos fé, o Senhor nos dá a fé que a gente precisa. Tudo provém dEle, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Lembra-te do Senhor no dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas no 7º dia do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, tua filha, teu servo, teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ué, missionário, por que nós aqui, o Senhor é a nossa justiça, não guardamos o dia de sábado? Ué, pastor, por que a gente não guarda o dia de sábado? O dia do Senhor. Vamos entender por que nós não guardamos o dia de sábado? Deus criou em 6 dias. No número 7, Deus descansou. Amém? Deus está nos ensinando 6 por 1. Tá? O que aconteceu que mudou esse sábado para o domingo? Hoje, os cristãos, é o domingo, não é? A gente não guarda sábado, guarda? Não guardamos o domingo? Culturalmente falando, as empresas não começam na segunda-feira? É algo da nossa cultura. Mas qual foi o marco histórico para chegar nisso? Cristo foi morto, crucificado, mas ao 3º dia ressuscitou. E Cristo ressuscitou em um domingo. Então o grande marco da história é a ressurreição de Cristo. E se nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, Ele aparece aos seus discípulos no domingo. Então, culturalmente, nós temos que aprender que é 6 por 1. O que Deus está falando aqui? Para você guardar o sábado como se ele fosse santo? Para você guardar o domingo como se ele fosse santo? Não. Para você não se auto-sabotar. Para você não roubar do Senhor o tempo e não roubar de você o descanso que você merece. É isso que Deus queria nos ensinar. Cristo curou no sábado, expulsou demônio no sábado, fez tudo o que não poderia ser feito no sábado. Os fariseus se escandalizaram, porque não pode. O sábado é santo, não é o sábado que é santo. É a responsabilidade de entender que na minha vida tem que ser 6 por 1, porque eu tenho que ter um dia do Senhor. Aí sabe o que nós fazemos? Trabalhamos 7 por 7 por mais 7 todos os dias, não é assim? A gente trabalha todos os dias, missionária. Como é que eu vou tirar aí o domingo do Senhor? Às vezes o seu dia do Senhor não é o domingo, é a segunda ou é a terça. Por quê? Porque você já veio de um dia ali trabalhando, que no total deveria somar 6, e aí você só tem a segunda para descansar, que não é o meu domingo. O que Deus queria nos ensinar aqui não é o dia de domingo que é santo, é o dia do Senhor que eu tenho que guardar. Sabe aquilo do dízimo? O dízimo não é só o valor financeiro, as primícias do Senhor, é reconhecer que Deus me deu 6 dias, a qual eu tive saúde, a qual eu consegui trabalhar, mas eu preciso de um dia de descanso. O que mais tem acabado com os seres humanos? O estresse. O estresse provoca um distresse. Um distresse, gente, você fica doente. Tem pessoas
pessoas que adoecem, tem pessoas que ficam com depressão, tem pessoas que o nível de estresse está tão alto que dá queda de cabelo. Porque o estresse está tão grande, a pessoa está tão sem tempo, porque você está se auto-sabotando. Deus te ensinou a maneira que tem que ser feito. Você tem que ter um tempo para você, você tem que ter um tempo para sua família, você tem que ter um dia do Senhor na sua vida, aquele dia que o Senhor descansou. Deus nos ensinou tudo, igreja. Por que a gente se sabota? Eu tenho tudo que eu preciso na palavra do Senhor, eu só preciso aprender a seguir. É aquele dia que eu durmo até mais tarde. Mas eu não posso, missionário. Mas tem que ter aquele dia para você dedicar aquele dia para você. Não é se preparar para ninguém, é o se preparar para você. Todo mundo sabe a situação que a gente tem passado. Eu não entrei numa depressão porque Deus não quer, porque não é querer dele. Porque eu juro para vocês que a minha vontade é ficar deitada na minha cama e não levantar, mas nem para comer, que até comida na cama já me leva. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei por 1 mês e meio em cima de uma cama, eu piorei, eu adoeci, eu engordei 9 quilos. E aí? Como é que foi dita aqui pela Ana? Não é o querendo do Senhor? Eu não posso ser egoísta, igreja. Quando eu questionei o Senhor, porque eu sou pecadora e a gente questiona, quando eu questionei, sabe o que Deus falou para mim? Não seja egoísta. Estava bem? Tinha saúde? Estava feliz? Como é que estava a situação? Está melhor comigo ou estava melhor com vocês? Eu baixei a cabeça e falei, misericórdia, Senhor, porque eu sou pecadora. Está muito melhor contigo do que aqui com a gente. Então nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos entender o querer e a vontade do Senhor é perfeita e é melhor do que o que a gente quer. Então não é santificar um dia, sábado, domingo, segunda, mas é ter a consciência que eu preciso de ter um dia para mim, um dia para minha família, um dia do Senhor, para eu ler a Bíblia, para eu orar, para eu ensaiar com louvor. Quando eu venho à casa do Senhor, eu venho prestar culto a Ele. É para isso que eu estou aqui, para prestar ao Senhor o culto devido. Amém? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Não é assim? O Senhor teu Deus te dá. Essa passagem sempre é trazida para os jovens. Jovem, é muito difícil ser jovem, porque a gente não quer ser jovem, nós queremos ser adultos. Eu quero vida de adulto, eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro. Não é assim que a gente faz? Honra teu pai e a tua mãe. Filho hoje obedece pai e mãe? Não, igreja. Aí sabe o que acontece? Ai, mãe, tá doendo. Não é assim? Mãe, eu preciso de ajuda. Na hora da maior luta, na hora do desespero, na hora da tristeza, quem você quer perto? Aquela pessoa que te acolhe, aquela pessoa que te aconselha, aquela pessoa que te ajuda. Às vezes nem é sua mãe de sangue. Às vezes a gente pega alguém como mãe emprestada aí, não é? Mas nós temos que honrar. Gente, o que essa pandemia mais nos ensinou? Quem essa pandemia mais levou a óbito? Os pais, as mães e os avós, sim ou não? Sim. Foram os que mais essa pandemia levou. Você vê todo mundo desesperado para cuidar do pai, para cuidar da mãe, para cuidar da avó, porque a doença está aí levando todo mundo. Eu já tive uma reunião com o nosso gerente e assim, chorou na nossa frente. A mãe dele teve Covid, ficou internada, ficou entubada, quase veio a óbito. Não foi porque Deus falou, não é a hora. Voltou, ele tem grana, ele tem autoescola. Ele virou para mim pro Jairo e falou, cara, a minha casa é melhor que a casa da minha mãe. E eu me recuso a ter uma casa melhor do que a minha mãe. A minha mãe vai ter uma casa melhor do que a minha. Mas nem que eu venda o meu carro. Tô lá já, reformando a casa da minha mãe. A minha mãe vai ter o melhor do que
aí, já perdendo a visão e eu correndo que nem um louco com a autoescola. Então que eu não tenha, mas eu vou dar o melhor para meu pai e para minha mãe. Ele falou para mim que o Jairo começou a chorar. Ele falou: Jairo, quando eu vi minha mãe no leito de UTI e eu pensei, ela vai morrer, e o que eu fiz da minha vida? Ele tem 36 anos, 32 anos de idade, igreja. Ele falou: não, Jairo, essa pandemia veio para me mudar, e dessa pandemia em diante você é um filho melhor. Então, em nome do Senhor Jesus, independente da situação a qual a sua família seja ou esteja, porque ninguém é perfeito, perfeito é Cristo, Ele é o único, nós somos imperfeitos e pecadores. Honra teu pai, honra tua mãe, se preocupa, gente, ligar para a mãe e para o pai faz diferença. Eu não tenho tempo, mas eu consigo pegar um WhatsApp, mandar 3 corações e falar: eu te amo. Eu estou ausente, mas eu te amo. Vocês não sabem a diferença que isso faz. Hoje, uma das coisas que eu mais sinto falta, o meu bom dia, todos os dias, era da minha mãe. Eu fiquei 6 meses com o celular quebrado. Eu falei: já eu não vou arrumar meu celular, porque na hora que eu arrumar o meu celular, eu vou querer as mensagens da minha mãe. E o celular da minha mãe ficou perdido no hospital por 2 meses. Gente, eu coloquei joelho no chão. Falei: Senhor, misericórdia, só devolva o celular dela, já que o Senhor não pode devolver ela. Porque eu quero as mensagens dela que tá lá, porque eu não dei valor a hora que ela estava aqui, de me preocupar com o áudio que ela me mandava, falando que me amava. Filha, tô com saudade, vem almoçar comigo. E eu juro, igreja, sabe, por mim pecadora, que nós fizemos tudo que nós podíamos. Não é porque o pastor está na frente de vocês, mas vocês não sabem o que o pastor fez e deixou de fazer, e o quanto ele se desdobrou. E eu posso dizer perante a igreja: não faltou nada, não faltou cuidado, não faltou amor, não faltou oração. Foi querer e vontade dele, nós temos que aceitar. E hoje uma das coisas que eu mais sinto saudade é de acordar de manhã e ter um bom dia da minha mãe, porque todos os dias ela pegava o celular e dava um bom dia. Hoje, igreja, surge uma situação na minha vida, eu fico caçando a minha mãe no celular, porque eu preciso contar para ela. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem, nós éramos tão dependentes dela, tão dependente, que coisas simples que nós íamos fazer, a gente contava para ela. Mãe, vou no mercado, quer alguma coisa? Mãe, tô saindo do serviço, tô indo pegar o Jairo, tô indo pegar a Nathalie. Hoje não dá, mãe, hoje eu não vou, mas sabe o que ela falava? Filha, eu te amo, tô com saudade. Aí hoje eu falo pro Jairo: meu, como nós somos falhos, como nós somos pecadores, porque a gente não dá valor a nada. Hoje, nós não damos valor às coisas, nós não damos valor aos filhos. Hoje, eu sou sincera em dizer para vocês, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter falado mais: eu te amo, tamo junto, vem cá, eu sou falha, mas eu sou sua mãe, eu te amo. E hoje eu fico pro Senhor: Senhor, me muda, me transforma, porque eu não quero nunca mais derramar uma lágrima de arrependimento pelo que eu não fiz, uma lágrima de arrependimento pelo que eu não falei. Hoje eu pego meu celular e fico olhando. Tem amigos, pessoas que passaram pela minha vida e pela do Jairo, que a gente nem tem contato mais. A gente deixa as coisas passar, a gente deixa situações passar. Gente, momentos não voltam. Momentos não voltam. Se tem uma coisa que não volta, é o relógio. O tempo, ele não volta atrás. Então a hora da gente mudar, da gente fazer a diferença é agora. É agora que eu preciso mudar. É agora que eu preciso pedir perdão, porque a palavra do Senhor diz que se eu for trazer uma oferta para o Senhor e eu estiver brigado, ou com raiva, ou com ódio de alguém, eu tenho que primeiro fazer as pazes com meu irmão, para depois entregar para o Senhor. A hora de nós mudarmos
não adulterarás, não furtarás. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele disse o quê? Eu não digo não adulterarás, porque se você olhar e cobiçar no teu coração, você já pecou. E para o Senhor não existe pecadinho ou pecadão. Para o Senhor pecado é pecado, ponto. Satanás, ele veio e mostrou uma fruta linda para Eva. A palavra do Senhor nos diz que ela viu e era agradável aos olhos. Não era agradável? Sansão perdeu porque, opa, tem uma Dalila ali, top. Davi também, não foi? O que Davi fazia em cima da laje dele? Cobiçava a mulher do outro. Mesmo sendo um homem temente a Deus, que as melhores orações são as orações de Davi. Mesmo sendo crente, cristão, temente ao Senhor, tendo um profeta que era Deus na terra para falar com ele, cobiçou e caiu e pecou. Então Cristo, Ele é tão maravilhoso que Ele nos fala que o nosso coração é enganoso. Ele já estava brincando, nós estamos montando uma palestra para casal aí pela misericórdia, vou interceder. E ele disse que quer fazer umas mímicas. E ele falou assim: é mais ou menos assim. Você está dentro do teu carro com a mulher do lado, aí você olha. Aí você arruma o espelho porque a mulher vai passar, não vai? Aí você arruma o espelho para continuar olhando. A segunda olhada, você olhou porque quis, sim ou não? Sim. A primeira não tem como, né, missionária? Não é assim que os ouvintes falam? Não, a primeira não tem como. Sim. Mas Gênesis te mostra que o teu olhar, o teu cobiçar, te faz pecar, porque você não tem poder contra o pecado. Se você olhar, se você cobiçar, você já pecou. Nós temos uma oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração. Ali nos ensina como nós temos que orar. E tem um pedacinho que diz: livrar-nos de todo mal, não é assim? Nos livra do pecado. Sabe como deveria ser nossa oração? Senhor, me livra de uma situação em que eu possivelmente possa pecar, porque se o Senhor permitir a situação chegar, eu peco. Porque o Pai Nosso é o nosso modelo de oração. Então, o mudar, igreja, é hoje, sabe? Eu estava, o pastor ainda mandou uma mensagem e os louvores sempre vêm em cima disso. E a gente tem louvor que a gente não quer ouvir. Não foi isso que o pastor falou? Tem louvor que deveria ser proibido? Tem louvor que a gente não quer ouvir. A realidade é essa, né? Tipo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja, glória a Deus por tudo isso. Nós conseguimos isso, igreja? Senhor, por que o Senhor Deus se tomou? É isso que a gente faz, não é isso? Senhor, mas por que o Senhor tirou? Estava tão bom o negócio aqui, o Senhor foi lá e tirou. É muito difícil, igreja, ser obediente, tá? É muito difícil. Cristo foi o único que conseguiu. Nós não conseguimos, nós precisamos dele, nós precisamos que a graça e a misericórdia dele nos alcance em todo momento. E nós precisamos nos encher, buscar o Espírito Santo para o nosso dia a dia, porque sozinho a gente não consegue mesmo. Então a palavra de hoje para os irmãos: a hora de mudar é agora, a hora de fazer é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Fale agora, peça perdão, ame agora, porque é agora que a gente precisa. Quantas famílias teve perda esse ano? Nossa irmã Sueli também teve uma perda gigantesca. E a gente fica ou não fica, irmã Sueli? Nossa, poderia ter feito isso, poderia ter sido aquilo, nossa, faltou isso. A gente se questiona. Poderia ter sido uma pessoa melhor e eu não fui. E aí? Que legado a gente vai deixar? Que legado nós vamos deixar?
deixar. Mateus 5, as bem-aventuranças, é lindo, gente, ler a Bíblia tem tudo que nós precisamos. Sabe qual é a parte ruim? É que nós somos preguiçosos. A gente quer tudo na mão, a gente quer uma madeira pronta, quentinha, que você vira uma madeira, ela goteja sozinha, sem esforço nenhum. Não é assim? Mateus 5, nós temos aqui todas as bem-aventuranças em que o Senhor nos ensina. No verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É simples, igreja. É difícil? É. Mas a gente consegue? Com busca, a gente consegue. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir para que os irmãos tenham isso em mente. O Senhor nos dá tudo que precisamos. O que Ele não nos deu é porque de fato a gente não precisa. Por mais que a gente queira, se Deus não deu é porque a gente não precisa. Seria um a mais na nossa vida. Deus nos dá sempre o suficiente. Então, se você pediu algo ao Senhor que Ele não te deu, é porque seria um a mais que não traria bem para a sua vida. Ele te dá o suficiente. E o que Ele te dá é para o nosso bem, é para o seu bem. Só para terminar, versículo 26 de Mateus 5. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, que foi toda a explicação que dei. Ouvistes que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo: qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá com o corpo todo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, lhe dê a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua esposa, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adulta, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Temos ou não temos na palavra do Senhor tudo o que necessitamos? Amém? Temos tudo o que necessitamos. E eu quero agradecer ao Senhor pela rica oportunidade que Ele nos dá de aprender que não podemos colocar nada na frente do nosso Deus, que é o grande, é o primeiro, maior mandamento. Não fazer para nós outros deuses, não se auto-sabotar roubando do Senhor o que lhe é devido, que é o tempo. Vamos aprender, igreja, somos todos família. Vamos aprender a ter um tempo a sós com Deus, mas dedicar tempo para a nossa família. O ministério, Senhor, é a nossa justiça. Já foi muito comentado sobre isso. É o ministério da família. É o ministério que preza pela família, que prega a família, que prega amor. Então não vamos perder a nossa família para o diabo. Não vamos perder os nossos filhos para o diabo. O filho que não está aqui, em nome de Jesus, ele vai vir.
ministério do Senhor é a nossa justiça, foca isso. Servir a Deus, fazer o querer e a vontade dEle. Prega amor, prega cuidado. Aqui Ele sabe, eu não desisto de você. Que nós sejamos assim. Que nós aprendamos com o Senhor como tem que ser. Em nome de Jesus. Vou ler o último versículo, para a glória de Deus. Salmo 119 é enorme, lindo. Vamos ler ele todinho, amém? Misericórdia. Salmo 119. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam segundo a lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu guardaste os teus mandamentos, para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Amém? Que essa seja a nossa oração para o Senhor. Senhor, tomara seja firme os meus passos, na tua palavra, no teu querer, na tua vontade, na tua lei. E eu quero que a igreja se ponha de pé e eu quero fazer uma oração só para a gente encerrar a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua santa palavra, queremos render a ti, Senhor, graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos exortar. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados, toma nossas vidas em tuas mãos. Senhor, nos ensina, nos capacita, Pai, a sermos da maneira que queres que nós sejamos. Senhor, que sejam firmes os nossos passos na tua palavra, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Senhor, em nome de Jesus, cada família aqui representada está em tuas mãos. Vai em cada lar, acalma os teus anjos, repreenda, joga por terra toda a fúria, toda a afronta de Satanás. Senhor, cada filho, cada parente que aqui não está, que a tua graça o alcance, que o teu Santo Espírito possa mover dentro do íntimo, Senhor, a vontade e a necessidade de te conhecer, Jesus. Somos dependentes de ti, Senhor. Somos carentes da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por mais um dia diante da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? Amém. Os filhos obedecem os pais? Amém. Os filhos obedecem os pais? Mas quer dias longos, né? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Irmão, um minutinho a mais. Eu preciso fazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Peço que as mães tragam os filhos aqui na frente. Amém, Jesus. Traga tá rápido. Vamos orar pelas crianças. Aleluia. Sabe por quê? Quem que é o futuro de tudo isso? Amém, Jesus. A irmã Fran, vem cá. Você que vai fazer essa oração. Oh, glória. Aleluia. Traga as crianças. Traga as crianças. Nath, vem. Louvado seja o nome do Senhor. Vem cá, Naná. Aleluia, Deus. Cumprimentos os irmãos com o Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de fidelidade, Deus de amor, Agradecemos pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita cada lar, Senhor, representado por essas crianças, Senhor. Em nome de Levanta, Senhor, cada ser, cada criança, Senhor, cada adolescente, Senhor, para ser um instrumento na tua obra, na tua casa, Senhor. Pai, levanta, Senhor, pastores, presbíteros, Senhor, diáconos, Senhor. Pai, missionários, Senhor, pastoras, Senhor. Em nome
nome de Jesus, Pai, blinda cada pequenininho que está aqui no teu altar. Amém, Jesus. Amém? Paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Só nos resta agradecer ao Senhor pela tua palavra, pelos louvores, pela oportunidade de poder louvar a Deus. Irmão, eu tenho um recado. Irmão James, não sei, vem cá, irmão. O culto de sábado. Vem cá, vamos falar com a igreja. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Irmãos, esse culto na verdade, minha esposa pegou de surpresa. Mas assim, esse culto existe, é um culto que ele é realizado todo mês de setembro. É o culto da nossa empresa, o culto de ação de graças, né? A gente agradece a Deus pelo ano que Deus nos concedeu, independente se o ano foi bom ou se o ano foi ruim, igual está fazendo esse ano. Toda a honra e toda a glória é para Deus, né? Esse culto ele será realizado sábado, né? A partir das 16 horas, né? 19 horas. Aí eu vou passar para o pastor o endereço e o pastor disponibiliza no grupo. Qualquer dúvida, irmão, me procura no final que eu vou tirando as dúvidas e passo o endereço direitinho também, tá bom? Então toda a igreja está convidada. É um pouquinho longe, lá em São Bernardo, mas como dizia a pastora, é uma mini vigília. Não se preocupa com o horário. O horário de começar é às 19, mas terminar só Deus sabe. Mas tem coisa boa, tá bom? Deus abençoe. Serão todos bem-vindos. Amém, igreja? Amém. Vamos lá, vamos participar. Deus tem uma palavra no coração da igreja naquele lugar. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Terça-feira estaremos aqui. Ensino da palavra do Senhor. Tenho sentido falta de alguns irmãos. Venha participar, tem sido bênção. Nós temos aprendido, tem sido rico esse ensinamento para as nossas vidas. Amém? Quinta-feira, culto. E domingo, irmão, nós estaremos aqui com mais um culto da família, em nome de Jesus. Estende suas mãos para o alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livre de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quero agradecer aqui, irmão. Eles me passam os nomes, mas o problema está no pastor que não anuncia, tá? Nosso irmão Germano que está cultuando conosco, e a nossa irmã Natália, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, obrigado pela visita. Esperamos os irmãos aqui novamente, esperar o irmão para estar louvando a Deus aqui, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas de hoje para todos sempre, e todos digam amém. Aplauda o Senhor.